Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís Perini. Eu sou a Bruna Burato. E estamos iniciando mais um Você Pode com a Amorini. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube e acompanhar todo o material, todo o nosso conteúdo completo que colocamos lá para vocês. Os nossos encontros são mensais, então todo mês tem material novo lá para vocês acompanharem. Ah, e não esquece de dar um like no vídeo aí, tá bom? Hoje nós trouxemos uma convidada super especial, a Letícia Bispo, e o nosso tema vai ser sobre empreendedorismo jovem. A gente trouxe uma dinâmica nova para o nosso podcast agora, onde a gente selecionou 5 palavras-chave e no decorrer do nosso bate-papo a gente vai trazer essas palavras para a Letícia ir contando um pouquinho, né, da história dela e do empreendedorismo. Isso mesmo. A Letícia, ela é uma jovem de 23 aninhos, empreendedora no ramo de vestimentos e agora vestimenta, né, assim? E agora ela está trazendo também uma novidade no ramo de calçados. E a gente gostaria de saber como é que foi esse início aí do seu empreendedorismo. Conta um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. Meu nome é Letícia, tenho 23 anos, atuo faz 4 anos, trabalho com moda feminina. É um desafio todos os dias. Inclusive nossas roupas lindas, maravilhosas da RB. É verdade. Hoje a gente tem uma loja de moda feminina, porém a gente está agora com um projeto, né? Inauguração marcada já de sapato, então é desafiador muito. E a loja foi um sonho meu que eu consegui tirar do papel. E ai, gente, é muita coisa. Hoje, você trabalha exclusivamente dentro da loja, não? Ou você tem outros tipos de serviço para poder levar, né, os seus produtos? Sim, a gente trabalha com condicional, a gente leva até cliente, porque hoje é muito difícil, né? Então, assim, dia a dia, mulher... Correria demais. Todo mundo trabalha, todo mundo tem seus compromissos, então a gente leva a sacola, prepara, específico para aquela cliente, numeração, modelo, estilo. Então a gente também tem esse trabalho, a cliente pode ir até a loja assim, mas também a gente faz o modelo da sacola. E a gente, todas as funcionárias lá, estamos prontas para atender vocês. Então acho que é um pouquinho disso da loja atualmente. E também tem a história da loja, né? Que é uma história muito completa. Sim, a gente né, já conhece um pouquinho da história da Letícia, foi até por isso que a gente teve o maior prazer de convidá-la, né, aqui para a Amorini, porque realmente é uma história de superação, de inspiração, né? E a gente vai para a nossa primeira palavra-chave, que é família. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a sua trajetória em relação à família, no que isso te ajudou a alcançar mesmo, né, o sonho onde você está hoje. O que, assim, só para dar uma introduçãozinha também, né, a Letícia, ela é uma filha, né, de 5 irmãos, 5 irmãos, você é uma irmã gêmea, né? Isso, eu sou gêmea. E de uma família aí bastante batalhadora. E traz um pouquinho aí pra gente, conta pra gente como é que foi tudo isso. Eu sou uma de 5, né, como a Tá falou, e eu tenho uma irmã gêmea, a gente tem 23 anos. Tenho mais alguns irmãos, meus pais são separados, então eu, quando eu tinha 14 anos, fui morar com a minha avó. Atualmente, todos criados, todos saídos da casa de mãe, e foi bem difícil, sabe, gente? Eu falo assim que todo esse processo hoje fez a mulher que eu sou. Só que morei com a minha mãe, vou contar a história inteira. E eu tô um pouquinho nervosa, mas vamos lá. Mas fui criada com meu pai e com a minha mãe até os meus 14 anos. Não foi fácil porque era um relacionamento de briga, de confusão. Então, assim, a gente vai aprendendo algumas coisas. Tem algumas coisas que a pessoa que eu sou hoje é graças ao que eu vivi. Eu falo assim que não foi uma coisa assim, um trauma, uma coisa errada que eu passei. Não, acho que tudo isso... Você soube ressignificar, né, as coisas que você foi passando, porque hoje a gente vê muitas pessoas que às vezes estão num estado que não conseguem alcançar o que quer por
traumas que passou, gravar aquele trauma exatamente do jeito que aconteceu, né? E atrapalha às vezes crescer. Nem é tanto um trauma, assim, né? Mas é mais aquela situação que trava a pessoa de fazer diferente. Né? Às vezes a gente não consegue entender, né? Toda essa sensação estranha que a gente tem de impedimento. Mas na verdade é por tudo que a gente vivenciou. Então vamos lá. Meu pai e minha mãe se separou quando eu tinha 14 anos. A gente teve sempre meio de um monte de briga, sabe? Confusão. Mas, então, enfim. Fui morar com a minha avó com uns 15 anos. Graças a Deus, a minha avó me ensinou muita coisa, educação, criação, tudo. Foi graças à minha avó. Vivi assim um mar de confusão. Meu pai brigava com a minha mãe, batia na minha mãe. As minhas irmãs também no meio desse rolo, né? E já cheguei também a passar por algumas situações difíceis, onde levantava de manhã, muitas das vezes não tinha o que comer. Então, assim, é uma realidade, sim, assim, difícil, né? Eu falo que foi uma coisa difícil que eu passei. E hoje, 300 meses de hoje, a mulher que eu sou, a vida que eu tenho, a família que eu tenho, eu viro toda a situação e falo assim, não pode ser assim, tem que ser desse jeitinho. Ao contrário do que eu passei. Eu, quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, peguei meu pai numa situação de... Ele estava usando droga, e daí foi aonde eu contei pra minha mãe, aonde foi o ápice para a separação. Então eles separaram por esse foi um dos motivos, mas foi o ápice onde eles realmente chegaram a separar e nunca mais voltarem. E daí minha mãe acabou tendo um filho no outro relacionamento, meu pai também. Então eu tenho pais separados, são 4 do relacionamento do meu pai, que é a Carol, que é minha irmã gêmea, a Gabriela, que ela tem 21 anos, o Isaac, que eu tenho um irmão no abrigo também. Então não é fácil, eu falei, essa situação os dois separarem, toda essa briga, então assim, eu falo assim, ó, que na minha vida não, mas na vida dos meus irmãos, algumas vezes eu consigo ver isso, que refletiu na vida deles. Por exemplo, meu irmão Isaac, ele tá no abrigo hoje, por algumas atitudes dele, que acabou surgindo no meio dessa separação, sabe? Então assim, a criança se revolta, a criança, ela fica... Ela não sabe ressignificar, né? E eu vou falar, a idade dele para mim é uma idade diferente, né? O Isaac, ele tem aí seus 16 anos. Então, assim, eu tenho 23 anos. Então, eu consegui colocar na minha cabeça assim, peraí, onde eu quero chegar, qual a família eu quero ter. Então, assim, e ele já não teve essa oportunidade. Então, assim, a gente consegue ver essa diferença. Mesma família, tipo, mesmos pais, viveram que os dois viveram a mesma coisa, só que um ou outro por conta de atitudes. Mas nesse momento mais conturbado da sua vida, né, que você não é muito mais velha, né, ainda é jovem pra caramba, mas assim, você na fase mais jovem, você teve muito acolhimento da sua avó por parte da mãe, né? Então você foi criada por ela e ali naquele momento você teve aquela certa tranquilidade de um lar, né? Aquele acolhimento de um lar, segurança, não tendo aquela estrutura familiar padrão, mas você tendo todo o amor que você recebeu. E até na nossa conversa antes da gente começar a entrevista, você fala muito da sua avó, chega até a se emocionar, né? E aí, dentro dessa família que você começa a conviver, você tem algumas referências em relação ao seu empreendimento, ou você cria do nada, assim, como que funcionou pra você? Você já pensava nisso? Em loja, alguma coisa, assim? Ou o que às vezes dentro da sua família você trouxe de inspiração? Pra mim, loja sempre foi sonho, porém a minha família tem uma grande parte disso de eu conseguir a loja. Então assim, a minha avó pra mim é tudo, não consigo, eu falo assim, que eu não sei o que seria da minha vida sem a minha avó e também não tem estrutura pra perder ela jamais. A minha avó pra mim é a pessoa que me ajudou em questão de todos os nãos que ela falou pra mim, eu sei que foram os melhores nãos. A educação que ela me deu, o que ela me ensinou, honestidade, simplicidade, não passar perna em ninguém, sabe? Tudo que eu sei hoje, a mulher que eu sou, graças à minha avó. Então assim, eu falo que eu sou o espelho da minha avó. Até a gente brinca assim na família, fala assim, você escutou o nome da avó? Eu escutei, por isso que eu tô aqui, você não tá porque você não escutou. Então assim, a minha avó também não criou só eu de neta, teve outra... Não, é necessário, né? A minha avó criou outra neta também, mas a outra neta não escutou, não. Eu até brinco com ela, falo assim, você escutou o nome da avó? Eu escutei, então por isso que eu tô nesse posicionamento. Foi muito importante pra mim. Tenho também uma referência, que é o meu tio, ele mais conhecido como Val do Sorvete, então todo mundo conhece. O meu tio, ele é empreendedor também, hoje ele tem sorvete na rodoviária, ele vende sorvete na rodoviária.
conquistou muita coisa já também através disso, então isso também me inspirou, do jeito que ela trabalha, tudo sempre certinho, dedicação, não passando a perna em ninguém, sempre muito honesto, trabalhador, trabalha muito, então assim, isso também me inspirou, então isso para mim foi motivação também. Então eu falo assim, que não é fácil ser empreendedor, mas quando você pega uma referência certa, você consegue. Sim. É difícil, não é? Dá mais força para poder ver, esse caminho é possível, isso. Né? Consigo, seguindo esses pontos, eu também consigo. E em que momento que você decidiu, falou, agora eu vou partir pro ramo de venda da roupa? Como é que aconteceu isso? E já que a gente sabe assim, que tem um pouquinho de relação e tratando de família também, a gente já pode trazer até a segunda palavra. Tá certo, isso né? mesmo. Que é o relacionamento. Sim. Você é casada? Sou casada. Um pouquinho. Sou casada, vai fazer 4 anos. E meu marido ele me ajudou em tudo, até a gente tem outra loja que é a de pesca, então assim, a gente abriu meio que junto, iniciamos meio que junto. Eu trabalhava no banco, no Itaú, iniciei com meus 18 anos, fui promovida, e assim, tava naquele auge da carreira, assim, com 18 anos, não é qualquer pessoa que consegue, assim, entrar no banco, ter uma estabilidade financeira, continuar a vida, assim, tranquila. Eu tava tranquila. Tirei minha carta, eu falo que é sonho, tirar carta, comprar celular, comprar o carro. Então, assim, tinha comprado meu carro, tirado minha carta, tava tranquila, não queria saber de nada, queria trabalhar, sabe, fazer o meu. Tava na zona de conforto. Tava na minha zona de conforto. Não tava pensando em sair de serviço, não tava pensando em abrir loja, nada. Tava assim, tranquila. E daí foi onde eu engravidei. Já tava com meu marido, né? Tava namorando, daí eu engravidei. Casamos com 3 meses. Tava com 3 meses, casei com ele. E você tinha quantos anos na época? Eu tinha de 18 para 19 anos. E daí eu engravidei, daí eu casei com 3 meses, daí é o que eu falo, onde entra a minha avó falou, não, vai casar, não engravidou, vai casar. E daí a gente casou, e a gente também já queria isso, então assim, foi uma coisa que a gente só antecipou, mas já estava nos nossos planos. E daí a gente casou, tudo, fomos sair da casa da minha avó, ele falou assim, vamos abrir uma loja de pesca? Daí foi onde a gente abriu a loja de pesca e depois a gente começou com a roupa. Então a roupa não é o seu primeiro empreendedorismo, já vem da loja de pesca. Isso. Daí ele teve essa vontade, ele gosta, ele ama, então a gente foi lá e abriu a loja de pesca. E você atuava lá junto com ele já também? Isso, a gente abriu uma loja de pesca no núcleo, daí foi onde foi o começo, bem pequenininho, sabe? Até gostoso de relembrar de onde a gente veio e até onde a gente conseguiu hoje, graças a Deus, eu falo que tudo é graças a Deus. E daí foi aonde que eu falei assim, não, peraí, eu não consigo ficar em casa. Ele tá lá trabalhando, porque eu tinha neném pequeno, né? Então ele não me deixava ir até a loja. Eu falei assim, não, peraí, o que eu vou fazer? Eu tinha acabado de sair do banco, então não tava recebendo. E eu, como uma mulher, né, não consegue ficar parada, falei, não, peraí. Daí foi aonde a gente conseguiu pensar na ideia, tive a ideia, sugeri a ele, falei assim, o que você acha? Eu vou ser sacoleira, quero vender roupa. Foi onde eu fiz meu primeiro pedido, e meu primeiro pedido, é até gostoso de falar, mas foi R$467. Lembro até hoje, isso não vai sair da minha vida. Foi meu primeiro pedido, foi ali onde começou. E onde eu trago e falo para todo mundo que não é impossível. Se você tem um sonho, é só você buscar, correr atrás, porque eu consegui com R$467 chegar onde eu cheguei hoje. Foi o meu primeiro pedido, foi aquela emoção, nossa, vou pedir, vou vender, vou conseguir. E daí foi devagarzinho. E foi fluindo bem ou você encontrou muitas dificuldades nesse começo, no início? Quem sabe que tem que ter um pouco de paciência. Sim, não vai sair de uma hora para outra. De uma hora para outra, né? É verdade. Já deu tudo certo, amanhã eu vou abrir uma loja. Não, é muito difícil. Então, assim, tem desafio todo dia. Você tem que ter a vontade de fazer, mas também você tem que esperar, ter que ter paciência para ver o resultado, porque as coisas não vai ser de uma hora para outra. É um sonho, mas você tem que estar ali, batalhando, tijolinho por tijolinho. Dia a dia. Para você construir o que você quer. E foi aonde que a gente começou a vender, foi bom, tudo. Falei, vou abrir a loja. Abri a loja. Deu super apoio. Até aí foi tudo certo. Porém, chegou um momento que eu fiz uma loucura, que foi onde eu falei assim, não, vou comprar marca, vou começar. Menina, eu comprei um tanto de mercadoria, me vi numa situação que eu falei, meu Deus, e agora como que eu vou pagar tudo isso? Não consegui pagar. E eu consigo falar isso, tudo bem, foi uma aprendizagem pra mim muito boa. Daí fui lá, conversei com os fornecedores, renegociei, paguei,
fiz sim um parcelamento, consegui. Eu falo assim, às vezes as pessoas veem a gente por trás e falam assim, nossa, olha onde a Letícia chegou. Sim. A Letícia tá na segunda Né? loja. Sorte, né? A Letícia tá na segunda loja. É. Mas não é fácil, gente. Daí fiz essa burrada, né? Entre aspas, que me arrisquei e acabou né? não dando Acho que certo. durante a caminhada, em qualquer profissão, qualquer processo área, na né? vida, você vai ter ali os tropeços, Sim. as pedras, e você vai ter que saber Ressignificar, né? ressignificar, melhorar, ver onde errou. Né? Porque E não foi é onde que eu merece, fiz. Eu né? falei assim, eu errei. Porém, eu soube falar, não, peraí, eu errei, consegui assumir o meu erro, né? Porque é difícil quando você fala assim, não, eu tô certa. E continuar Bate cabeça, tropeçando. né? Sempre É muito mais um ponto fácil de terceirizar, faca, né? Eu falei, não, peraí, eu errei, o que eu preciso fazer? O que eu vou fazer? Sim, pra mim foi assim, foi uma coisa que... Foi um desafio, sabe? Mas não, eu fui lá, renegociei tudo, paguei tudo certinho e tá tudo bem, voltei a trabalhar com as marcas, sobre comprar, como comprar. Então, assim, é tão importante isso de você saber aonde você tem que parar e onde você tem que continuar, né? Eu falo, tem um momento que você tem que falar, peraí, analisar tudo o que aconteceu, E né? foi tudo assim, sozinha não, né? Porque você tem o seu marido, tem a sua avó também, mas você sempre à frente de tudo, né? Sim, Ou teve alguém que foi ali te instruindo com alguma consultoria, alguma coisa? Não, nunca. Eu falo assim que tudo é eu que aprendi, eu que pesquisei, porque eu falo assim que eu pesquiso também no YouTube, Google, então a gente sempre dá aquela, peraí, como que eu vou fazer também, né, isso? E como eu trabalhava já nessa área do banco, né, então eu falei assim, onde eu não vou pagar mais juros, aonde eu vou, peraí, porque tem as taxas do banco, tem tudo isso, eu tinha um pouco de conhecimento, mas sempre sozinha. E onde eu cheguei pra minha avó e pro Murilo, porque eu que dei a notícia, e falei assim, gente, eu me enfiei numa dívida e agora eu não sei. Daí minha avó falou assim, não, peraí, a gente tá com você. E daí foi onde aquilo que me deu uma base, um suporte, sabe? De saber que mesmo com o meu erro, ela tava ali do meu lado pra me ajudar. E foi onde eu sempre falei assim, que acho que sempre por ser franca com ela sempre me ajuda. Porque eu nunca escondi, sabe? Mesmo errado, eu prefiro contar, te falar a verdade do que acabar escondendo isso e depois me prejudicando. Porque eu sabia que aquilo ia me prejudicar um dia. Mesmo que aquilo não ia vir à tona agora, tipo, no primeiro, segundo mês, mas ia chegar um mês que eu não ia conseguir pagar. O que eu ia fazer? Ia estar pior ainda, né? Ia estar pior ainda. Não sei se eu ia conseguir chegar onde eu cheguei hoje. Assim, é melhor trabalhar com a verdade ali, né? Contando. E foi assim que foi uma experiência pra mim. Acho que foi a experiência que mais me impactou em questão financeira da loja. Mas já teve vários casos, assim, da loja. E a loja, pra mim, hoje é um sonho realizado, que eu quero crescer muito mais sobre isso. E graças a Deus eu tenho base, então eu tenho apoio da família, tenho meu tio para me inspirar, então cada dia a gente conversa sobre uma coisa nova. Então, assim, ele é minha base. Sim, a troca de experiência dele falou assim, não, Letícia, igual até ontem ele me falou, Letícia, você tá errada. Letícia, peraí. Não é assim, fala um pouco, faz desse jeito. Então essa troca é sempre legal. Bom, isso é para você ver o quanto é importante o apoio da família em todos esses momentos, sendo de momentos de glória, né, e também nos momentos de maior dificuldade, né, o quanto que eles podem contribuir com tudo isso. Interferir, né, positivamente ou até também negativamente, dependendo do caso. E falando em família, né, a gente sabe que você tem um filho de 4 anos, né, que trouxe todo esse contexto de família para você, né, num momento assim que às vezes nem era tão esperado assim, já tão jovem aí com 18, 19 anos, mas que foi um presente aí para sua vida e também de uma certa maneira trouxe uma inspiração para você trazer alguma coisa diferente na sua vida. E eu também como mãe, né, a gente sabe o quanto a gente às vezes precisa dar um tempinho, né, na gente para poder dar essa atenção necessária, que ela nunca acaba, tá, mães? Então assim, já adianto que ela é mais nova, o bebê dela é mais novo, as minhas são mais velhas, mas a gente sempre tem que estar ali junto, né? Sempre. Então como que você se viu nesse momento que é tão difícil para nós mães, né, de se dividir e de se sentir completa em ambas as situações? Porque eu quero me sentir completa como mãe, eu quero me sentir completa como profissional, eu quero me sentir completa como mulher, como esposa, companheira do meu marido. E aí? Como que você se viu nesse contexto aí que você mesmo relatou que estava trabalhando, parou porque foi mãe, né, casou e aí... Foi uma opção sua, foi uma opção sua, foi uma escolha. Se dedicar à maternidade, né? Para depois você se reinventar. Eu falo isso porque eu também fiz isso, eu dei um stop ali na minha profissão
por um período maior até, foi em torno de 5 anos, para que depois eu começasse a me reinventar, porque é isso que a gente tem que fazer depois, né? Como que foi para você? E como, só botar um ponto aqui, como que realmente a maternidade muda muitas pessoas, porque você, quando estava grávida, escolheu sair do emprego para se dedicar, né, ali a sua família, ao seu filho. E você nos contou que foi ali a chegada do seu filho que deu o start de falar, não, eu quero abrir um negócio para mim. Então, ao mesmo tempo que você escolheu sair, né, deixar ali a parte do emprego, você decidiu entrar no outro, que querendo ou não é muito desafiador, às vezes até muito mais do que você tá empregada ali certinho no lugar, né, registrado.